Olá, meu caro aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso quarto vídeo da aula número 1, tá certo? Hoje, estou trazendo aqui, pessoal, características, primordiais do texto alternativo argumentativo, tá? Algo que eu digo sempre para os meus alunos é o seguinte: você não deve ficar preocupado apenas com o tema da redação. Por quê, professor? Não é que ele é importante? Não estou falando isso, mas pense no seguinte: a cada ano o tema da redação é modificado. Desde que o Enem surgiu, não tivemos nenhuma repetição de tema na prova de redação do Enem, tá certo? Mas o que sempre se repete é o quê? É a estrutura do texto alternativo argumentativo. Muitas vezes o problema não é que você não tem uma ideia, para colocar aqui no seu texto. Se você tem um tema, por exemplo, que fala de alguma coisa, eu aposto que você vai ter uma ideia sobre esse tema. Pode ser uma ideia boa, pode ser uma ideia ruim, mas você tem uma ideia sobre o tema que está sendo trabalhado aqui. Mas a principal problemática, qual é? É que você pode ter dificuldade em passar essa ideia da sua cabeça para o papel. Então eu digo para você, olha, você quer ficar preocupado com alguma coisa durante o ano inteiro na redação? Se preocupe com a estrutura, do texto alternativo argumentativo, tudo bem? Porque o tema você vai ter ali textos motivadores para te apoiar. Você no decorrer você vai começar a ler, você vai sair da internet e vai começar a ler. Pega um jornal, pega até mesmo um site, leia informações que elas podem te ajudar na escrita da sua redação, tá certo? Então vamos ver aqui o passo a passo para você conduzir um texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Primeiramente, pessoal, temos um tema, tá certo? O tema da redação do Enem geralmente traz algo de ordem social, um problema relacionado à sociedade, aqui voltada para o Brasil. Se pegar os temas anteriores, você vai ter ali problemas sociais que envolvem uma série de pessoas, como por exemplo no passado tivemos a educação das pessoas surdas, em anos anteriores a questão da intolerância religiosa no Brasil. Ano anterior tivemos a persistência da violência contra a mulher no Brasil e por aí vai. Então você vai acabar tendo um tema que fala de algum problema social na sua redação, tá certo? Para começar, de imediato, você tem que fazer o quê? Você vai ter que definir, pessoal, você vai ter que emitir aqui na sua redação uma tese. Professor, o que significa uma tese? A tese nada mais é do que a sua opinião acerca, no caso, do tema. Então, se você tem um tema, você tem que emitir, um valor de juízo ali sobre ele. Você tem que emitir uma opinião sobre o tema proposto na sua redação. É isso que o corretor quer ver assim que começar a corrigir o seu texto. Ele não quer ver qual é o seu posicionamento acerca aqui da redação do Enem, tá certo? E tenha muito cuidado quando for emitir essa opinião. Por qual motivo? Apesar de ser sua opinião, primeira pessoa, é a minha opinião, na verdade, você não pode utilizar frases como, na minha opinião, eu acho, eu percebo, eu noto. O que você tem que fazer? Você tem que colocar a sua opinião de maneira imparcial. Então, você vai utilizar aqui a terceira pessoa. Você pode começar, por exemplo, percebe-se que tal problema existe há muito tempo. Nota-se que tal problema é causado por esse ou aquele motivo, tá certo? Então, fique atento em relação à emissão da sua opinião no seu texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Depois de emitir essa opinião, você tem que fazer o quê? Se você afirmou algo sobre o tema, vai ter um momento de você confirmar o que você disse lá na sua tese, na sua opinião. Eu vou chamar isso aqui de argumentos. Você vai ter que mostrar para o corredor da sua redação que os seus argumentos, eles são válidos, são consistentes e merecem até mesmo, no caso, serem seguidos, tudo bem? Então, o que significa o argumento, professor? Fatos que comprovem, por exemplo, a sua opinião, dados estatísticos que comprovem aqui sua opinião, exemplos que reforcem aqui, no caso, a sua opinião. Mas, Cláudio, de onde eu tiro isso? Você pode ter aqui duas saídas. A primeira, você pode e deve utilizar, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, o texto motivador. Tá certo? Você não pode fazer o quê? Você não pode copiar de maneira integral, mas você pode utilizar o texto motivador para tirar algumas informações que vão te servir como argumentos para a sua redação. E o segundo passo, você ler. Você tem que ficar ciente, meu aluno, do que ocorre em relação aos problemas que atingem,
no caso, a sociedade. Se você tem um conhecimento amplo, você vai utilizar esse conhecimento aqui para apresentar os chamados argumentos. Tem que ser aqui, no caso, argumentos consistentes. Eles têm que, de fato, comprovar aquilo que está dizendo como opinião. Tudo bem? Depois de fazer, né, essa argumentação, chega o momento de você elaborar uma proposta de intervenção. Então veja que cada elemento aqui do texto tratativo argumentativo vai levando a uma, né, a outra. Então o tema leva a tese, que leva aos argumentos, que levam aqui, no caso, a proposta de intervenção. Essa proposta é uma solução que você vai elaborar para um problema proposto. Veja que eu peguei a proposta e voltei aqui em relação ao tema. Por quê? Porque os seus parágrafos na redação, eles têm que ser parágrafos, né, que tenham uma relação um com o outro. Então, quando chegar aqui na proposta de intervenção, pense, como é que eu posso, então, resolver tal problema? Você vai colocar essa solução aqui dentro da proposta de intervenção. E lembrando que essa proposta ela tem que respeitar os direitos humanos. Você não pode aqui propor nada que incite a violência, a tortura, a discriminação, alguma opinião racista, alguma coisa xenofóbica, porque isso aqui não serve só para redação, meu caro, serve para a sua vida, tá certo? Fora, né, do texto ativo argumentativo, tudo bem? Então, você tem que fazer uma redação totalmente coerente, os parágrafos têm que conversar aqui uns com os outros.